Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu peço que você fique no vídeo até o fim, que no final nós vamos estar orando e Deus vai estar abençoando a tua vida, a tua família aí. Deus vai estar te guardando nesse dia aí e te livrando de tudo quanto for de ruim que puder vir contra a tua vida. Deus está com a mão estendida sobre você para te guardar e te livrar, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E quero que você escute bem essa palavra, porque Deus, Ele é aquele que fala com a gente da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, tá entendendo? Na hora que Ele quer. Não é a gente que diz assim, eu quero escutar isso não. Ele vai escutar o que Deus quer falar com a gente. E sempre quando a gente dá ouvido, nós somos abençoados em nome de Jesus Cristo. No livro de Isaías, no capítulo 41, tem uma palavra bem conhecida aqui, que eu creio que a maioria das pessoas que são crentes já conhece essa palavra, lê, já ouviu pregar, tá entendendo? E até mesmo pessoas que não são evangélicas também, que gostam de ler a Bíblia. Tem gente que não é crente, mas gosta de ler a Bíblia, observa, lê a Bíblia, uns para criticar e outros para aprender com a Bíblia, para ter um prazer de ler, porque gosta de ler aquilo ali, tá entendendo? Mesmo que não são crentes ainda, não vão na igreja, mas gosta de ler a Bíblia. A gente sabe que tem muitas pessoas assim. Então, essa palavra aqui é assim, ó. Deus, ele disse para Isaías, quando ele chamou ele como profeta, tá entendendo? E Isaías era profeta de Deus para profetizar a favor do povo de Deus. E hoje essa palavra a gente profetiza ela através do Espírito Santo para a igreja, para as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, que dá ouvido às coisas que Deus fala, são abençoados e protegidos por Deus também. No livro de Isaías, no capítulo 41, eu vou ler do 9 ao 13 aqui, que diz assim, ó. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei, tá entendendo? Então, Deus começa falando aqui que você ele te chamou, tá entendendo? Do meio dos mais excelentes da tua família, dos teus irmãos. Deus te escolheu para ser dele, para você ser uma alma dele, ser um servo dele, uma serva dele, tá entendendo? Ele está dizendo aqui que você é dele. Ele te escolheu. Então, quando Deus escolhe, irmão, porque uma coisa é você. Tem gente que Deus escolhe, Deus chama e escolhe, tá entendendo? Deus chama, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, Deus chama e escolhe, então ele te escolheu, porque quando ele escolhe, que separa assim, ele diz, não, esse aqui é com uma obra especial que eu tenho com ele, eu tenho um propósito com ele aqui nessa vida, enquanto eu não cumprir, tá entendendo? Ele não sai dessa terra aqui, porque eu sou com ele, eu estou com ele e vou proteger ele por onde ele andar e por onde ele for. Muitos levantam se levanta contra você para querer impedir a obra de Deus na tua vida, só que Deus não deixa, tá entendendo, irmão? No verso 10 diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, tá entendendo? Então, Deus ele está dizendo para que você não tema, não se espante, não se assombre com as ameaças, com as afrontas que vêm, tá entendendo? Porque sempre vem, o homem de Deus, ele sempre encontra várias coisas, às vezes até dentro da própria casa dele, se levanta pessoas para querer contender com ele, para querer discutir com ele, para querer confrontar ele, tá entendendo? Porque ele vive na igreja, porque ele diz que ele não quer mais nada agora, só quer somente saber de Bíblia, só quer saber de igreja, não, porque o homem de Deus, um advogado, ele para ser um bom advogado, ele tem que estudar os livros das leis do país que ele serve, ele tem que estudar bem, entendeu? Para quando ele for pegar uma causa, ele saber o que ele vai falar ali na frente para defender ou senão para acusar. Ele tem que estudar bem, o advogado ele tem que estar sempre lendo os livros, sempre observando a lei, porque o que mais estuda e o que mais busca, na hora que vai ter uma reunião ali para ter uma audiência, ele se sai melhor, porque ele estuda. Agora, o que não estuda, às vezes perde a causa por falta de observar os livros que eles estudam das leis, tudo eles perdem. Porque o juiz que está lá na frente conhece. Quando eles começam a falar ali, o juiz conhece quem está falando, o que está falando, quem está falando, o que não está falando, tá entendendo? Então, ele vai julgando a causa ali de acordo com aquela
palavras que os advogados, os promotores de justiça, as pessoas estão falando ali na frente. Então, o homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que estar lendo a Bíblia todo dia. Todo dia ele tem que estar com essa Bíblia aqui, lendo, observando, meditando, para quando ele abrir a boca para falar de Deus, ele saber o que ele está falando. A gente tem que saber o que a gente está falando e tem que passar essa palavra com segurança para as pessoas. Não é falar de qualquer jeito. Falar, todo mundo fala. Agora, falar e a palavra acontecer, a palavra resolver o problema das pessoas é outra coisa. Porque quando você fala por Deus, as coisas acontecem na vida das pessoas que estão escutando. Então a gente tem que falar a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus quer falar isso para você. Não é porque eu escolhi isso, porque eu vou falar isso porque vai agradar o irmão, vai agradar a irmã, não. Eu estou falando porque Deus mandou falar isso para você, e se Ele está falando, Ele vai cumprir a palavra na sua vida. E o que Ele está falando aqui, Ele vai cumprir, em nome de Jesus Cristo. Porque se levanta, irmão, se levanta filho contra pai, pai contra filho, se levanta mãe, irmão contra irmão. Hoje em dia o mundo está uma confusão, tá entendendo, irmão? Se a gente não tiver discernimento para entender que Jesus disse que todas essas coisas iam acontecer, mas antes que vier, a gente tem que se preparar, tem que orar, tem que buscar a Deus, porque quando vier o escândalo, quando vier o problema, você está pronto para tomar uma atitude, uma decisão ali, porque senão você entra no problema dos outros também. Se você não se preparar, você vai entrar no problema da pessoa quando ela venha trazer o problema para dentro de você, você vai entrar nele também. Mas quando você se prepara, você resolve o problema. Você sabe resolver com palavras, palavra de Deus, com a atitude de Deus. No verso 11 diz assim, ó: eis que envergonhado e confundido serão todos os que se irritarem contra ti, e tornar-se-ão nada, os que contenderem contigo perecerão, tá entendendo? Então Deus está dizendo aqui, não tema, não se assombre, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, tá entendendo? Te sustento com a minha mão direita para que você não tropece, para que você não caia. Por onde você for, por onde você andar, deixe quem quiser se levantar. Tem filho que se levanta contra o pai. O pai trabalha, faz luta, cria um patrimônio ali para eles, tá entendendo? E depois se levanta um do meio da família, que nem o filho de Davi, Abisalão, se levantou contra o pai dele. Porque Davi foi um rei que teve filho com várias mulheres. Com Betseba, com a filha de Saul, com Abigail. Davi teve filho com várias mulheres. E dali do meio de uma mulher daquela se levantou um, que foi Abisalão, para querer tomar o reino do pai dele. Queria matar o pai dele para ficar com o trono do pai dele. Mas Deus era na vida de Davi. Deus era com Davi e disse, não vou deixar ele derrubar você não, meu filho. Não vou deixar você envergonhado diante dessa afronta do teu filho, não. Mesmo sendo teu filho, eu não vou deixar que te afronte, não. Porque quando Deus ama um homem na terra, irmão, quando Deus tem um propósito com você, comigo, qualquer um que Deus tiver um propósito, Ele é Deus poderoso para cumprir aquilo que Ele falou para mim e para você. Às vezes você pensa que não está acontecendo nada, que você está orando, que você está pedindo a Deus e as coisas não estão acontecendo, mas Deus está fazendo o maior reboliço para te abençoar, para te livrar, para te guardar. Deus está fazendo todo o movimento que ele pode fazer, e como você esperar, nem bem esperar, chega toda aquela providência, todo aquele suprimento na tua vida que tu necessita. Mas Ele não vai te deixar confundido nem envergonhado, porque Ele está falando na palavra dEle. Essa palavra não pode ser mentirosa, mas ela não pode voltar para Deus vazia. Porque senão não adianta a gente ficar falando dela. Então, confia em Deus. Creia que Deus é contigo aí nesse lugar, tá entendendo? Ele não vai te deixar confundido e nem envergonhado. E todos aqueles que contender, que pelejar contra a tua vida, ele está dizendo aqui, que vão ficar envergonhados e vão perecer. Aí diz assim, ano 12. Olha, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisas que não é nada, os que guerrearem contigo, tá entendendo? Então ele está confirmando aqui que todos que pelejar contra você vão se tornar em nada, tá entendendo? E como coisa que não é nada, se tornarão todos aqueles que contenderem com você, que pelejar contra a tua vida, que desejar teu mal, que sacudir pedra contra a tua casa. Deus, irmão, Ele não vai nunca deixar o inimigo se prevalecer de um servo dele, de um homem, de uma mulher que Ele tirou desse mundo, que Ele escolheu, que Ele chamou, tá entendendo? E separou para servir a Ele, para estar na presença dEle. Deus nunca vai deixar você ficar confundido nem envergonhado. Nunca, pode ter certeza disso. Porque não foi você que
Simplesmente porque a gente não queria, irmão, deixar a vida do pecado, não. A gente estava no mundo e a gente gostava daquilo que a gente fazia no mundo. Mas foi Deus que viu que a gente tinha um futuro, tá entendendo? E escolheu a gente daquele mundo, tirou a gente de lá, trouxe para a presença dele, consagrou, ungiu, separou e disse: Você é meu. E se é meu, eu tomo conta e ninguém bota a mão. Pronto, acabou, simplesmente assim. Você é de Deus. Continue lutando pela sua família, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelo seu comércio. Continue fazendo o que você está fazendo, porque você tem que fazer isso aí nesse lugar. Porque você precisa se manter de pé, precisa se manter firme. E para você estar firme também, as tuas coisas, tudo que está ao teu redor tem que estar firme. Tua família, teu trabalho, tua empresa, teu comércio. Tudo que você faz tem que estar bem. Deus vai te dar essa oportunidade de você sair de todas essas afrontas, todas essas pelejas que está se levantando aí contra a sua vida. Confia em Deus. No verso 13 diz assim para terminar: Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tema, que eu te ajudo, tá entendendo? Ele toma você pela mão direita, tá entendendo? E diga assim, não tema, meu filho, não tema, minha filha, porque eu te ajudo. Ele vai te ajudar, irmão, ele não pode mentir, Deus não pode mentir. A gente fala de um Deus vivo, de um Deus que está acima do céu, ele está sentado no seu grande trono branco para fazer justiça a favor daqueles que ora a Ele, que busca a Ele, que são fiel a Ele aqui nessa terra, que procura andar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, tentando entender o que Ele quer que a gente faça para Ele, lutando todos os dias para se manter de pé, se manter firme, porque as adversidades vêm de todo lado. Mas a gente está sempre firme porque a gente sabe que o nosso socorro, a nossa providência, a nossa necessidade, tudo vem da mão de Deus. O nosso suprimento que a gente precisa no dia a dia para lutar aqui nessa vida, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Receba essa palavra com alegria. Saia desse vídeo hoje abençoado, curado e liberto em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, meu Deus. Guarda, Pai, ele, livra ele, meu Deus, e protege ele de tudo quanto foi investido, Pai. Do levante dessas pessoas que estão se levantando contra ele, Pai, contra a empresa dele, contra o comércio dele, contra os negócios que ele faz, meu Deus, ali para sobreviver com a família, Pai. Na igreja, meu Deus, levante dentro da igreja, do ministério, a inveja, meu Deus, a falsidade, a mentira, derruba tudo por terra nesse dia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai. Porque tu és o único, Pai. Tu és o único Deus que não deixa, meu Deus, teu servo nem tua serva confundido e nem ficar envergonhado diante dessas adversidades. Então abençoa eles, guarda ele, livra e protege, é o que eu te peço nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.